Eu queria agradecer muitíssimo a mesa, acho que foram todas intervenções riquíssimas. Como a gente já está um pouco passando do tempo, tem um café esperando por nós, eu queria passar a palavra a vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma intervenção, alguma questão para o debate. Enquanto vocês pensam, eu só queria destacar uma ideia sua, né, que como a gente pode pensar o poder do judiciário com esse papel tão importante de garantir a transparência e a democracia, sendo o poder menos democrático que a gente tem, né? Eu acho que talvez resumiria um pouco, né, a sua ideia e que democracia é essa, para onde a gente avança com isso ou não, né? Alguém tem alguma questão, gente? Sim. Bom dia. A minha pergunta vai para Kelly. Kelly, ontem eu fiz uma apresentação discutindo também um pouco da questão da participação ou ausência de participação dos usuários em fanpages do setor público. Só que na apresentação que eu fiz tinha uma perspectiva um tanto diferente, que no caso trazido por você, são fanpages de movimentos sociais, ou seja, você tem um fato específico, tem um objetivo específico de divulgação e disseminação de informação e também de tentar trazer essa participação. E a origem, no caso específico, aí é do próprio movimento e, de certa forma, da sociedade que está criando essa fanpage. O meu olhar é do ponto de vista do Estado, do governo, criando páginas para que haja uma participação da sociedade em termos de interação, em termos de engajamento. Dentro do que eu vi, não existiu nenhuma espécie de correlação entre qualquer coisa, tipo população, tempo de publicação das páginas, etc., nesse nível de interação. E você coloca como resultado das suas conclusões que o Face ela termina sendo uma ferramenta tecnológica e que termina servindo mais a quem está efetivamente dentro do movimento do que a sociedade. Eu queria, rapidamente, quer dizer, eu já me estendi bastante na pergunta, fazendo a contextualização, mas ouvir de você se, dentro dessa perspectiva, do Facebook como sendo uma ferramenta tecnológica, mas que não traz participação do ponto de vista dos movimentos sociais, se essas mesmas ferramentas, quando lançadas efetivamente por alguém do governo, em função, inclusive, dos freios, né, que você utiliza, e tendo essa perspectiva de, dentro da fanpage também do governo, ele estabelecer o que é que está sendo publicado, qual é o interesse efetivamente, se isso influenciaria, a seu ver, também a participação nesse outro ponto de utilização no Facebook. Desculpe ser tão longo na contextualização. Esqueci só de dizer, Hernani Marques, da Universidade Federal da Bahia. Bom dia a todos e a todas. Eu sou servidor público, trabalho com audiência pública interativa na Câmara dos Deputados. E fiquei muito satisfeito, novamente, com as mesas de ontem já foram muito diversas e bastante instigantes, e continuam na mesma linha. Até questões sobre efetividade de participação, que a gente tem que dar mais crédito à política, a gente precisa falar de política mais, tem um preconceito contra a política nas escolas, na própria academia, no serviço público, a gente precisa falar mais disso. Foi bom ouvir isso de vocês aqui, essa preocupação com o crescimento da burocracia ou da tecnocracia no Estado, que quer substituir o debate político por um debate simplesmente técnico, o que é impossível, né?
A coisa do Sinona não tem mais esquerda, não tem mais direita, é tudo... Eu acho complicado tudo isso. Minha intervenção vai no sentido de elogiar a mesa novamente e de dar uma resposta. O último palestrante perguntou se o combate à corrupção serve para construir instituições mais transparentes. Foi uma pergunta sua. Assim, minha opinião é o seguinte: o combate à corrupção feito nos últimos anos serviu para dar um golpe de Estado aqui no país. Só para isso, né? Foi uma repetição do marcatismo da década de 60, de 50, da guerra contra o terror, um argumento para massacrar mais ainda a população, atacar o governo e derrubar um governo que, enfim, se propôs a ser mais progressista e democrático nos últimos 13 anos. É basicamente isso. Obrigado. Bem, Hernani, olha só que coincidência. Eu estou orientando uma pesquisa sobre engajamento, características, sobre a fanpage da Prefeitura de Curitiba. Mas ela está muito incipiente, ainda nós quase não temos resultados. Mas, ao contrário das fanpages de mobilizações, a fanpage é conhecida como um caso que, né, fez muito sucesso, tem muito engajamento, é de longe assim, a prefeitura com o maior número de seguidores. Né, a minha orientanda ela fez essa comparação das principais capitais. Curitiba está disparado na frente, e depois acho que a de Belém, e eu não me lembro uma no Nordeste, mas assim, e depois a de São Paulo. Então, assim, foi um fenômeno lá em 2013, quando assume o atual prefeito, que essa fanpage ela teve assim, uma grande repercussão. Só que, assim, né, numa análise muito prévia, o que a gente percebe lá é que acontece, as pessoas seguem, as pessoas comentam muito, muito. É um grande número de comentários, 100 comentários para cada postagem. E, geralmente, o tema da postagem, ele, nos primeiros comentários, ele é tratado, e depois vão surgindo outras demandas da cidade, mas as pessoas vão lá. E não são só moradores de Curitiba. E ela tem um caráter de entretenimento bastante interessante. Serviu para criar uma marca que essa gestão da prefeitura não desenvolveu e que tem sido, entre os motivos pelos quais esse atual prefeito não se reelegeu, foi que ele não investiu em marketing, em propaganda. Não sei, esse é o pessoal que está dizendo. Mas, assim, é muito diferente. Então, essa minha orientanda, a Lenise, ela está procurando encontrar nessa fanpage alguns procedimentos que possam ser aproximados daquilo que a literatura está considerando como instrumentos de democracia digital, como que já foi falado aqui, se ela promove a transparência, se ela, enfim, atua como um braço de governo eletrônico, enfim. Mas é muito diferente o padrão, porque, assim, como alguém também aqui na mesa disse, as iniciativas de participação e de discussão provenientes da sociedade civil, elas estão muito pouco institucionalizadas. Então, eu colocaria assim uma dúvida: será que a diferença entre esses graus de engajamento estaria nisso, quer dizer, no grau de institucionalização do agente dessa fanpage? Então, uma prefeitura ou outros órgãos de governo, né, que estariam interessados em promover a participação, teriam, de alguma maneira, assim, um objetivo mais claro em relação ao que, né, por exemplo, estamos aqui, falem conosco, uma espécie de balcão, né, de informações. E, no caso dos movimentos sociais, das mobilizações e das campanhas políticas, seria uma coisa assim, mais de engajamento cívico mesmo. Não, nós precisamos discutir isso, mas nós não conseguimos discutir aqui. Então, eu não sei, eu não saberia te fazer isso, porque eu não fiz um estudo de fanpages de governo. Mas, no caso da fanpage da Prefeitura de Curitiba, que é conhecida como Prefs, né, a Prefs, ela conseguiu muito mais engajamento por postagens engraçadas e que levariam a, né, enfim, a diversão, e as pessoas curtem os memes todos que surgem lá. Muito mais para isso, quer dizer, como uma ferramenta de relacionamento com a população, com o usuário, e menos como uma ferramenta de participação mesmo. Até agora.
certo? Então, é uma coisa que eu não posso afirmar com muita segurança, porque a gente está com... Essas são só as primeiras impressões ainda, é um relato muito impressionista ainda do que a gente pode encontrar na análise. Ela vai fazer análise das postagens e dos comentários. Assim, então, eu acho que eu não arriscaria dizer que segue o mesmo padrão, porque por causa do objetivo, né, e por causa do usuário que procura esse tipo de fanpage. Quer dizer, são curtidores diferentes, pessoas que curtem coisas diferentes, né? Então, eu não tenho uma condição para, né, dar conta da sua questão, mas é isso que a gente tem observado, mas até por conta do próprio direcionamento que a pesquisa está dando. A gente está procurando isso, né, na página da prefeitura. Quer dizer, tem participação, tem governo eletrônico, tem accountability, né? Então, será que isso pode servir como um instrumento de comunicação pública, no caso das prefeituras, né? Isso seria. Agora, no caso dos movimentos sociais, me parece que é um padrão, sim, né, de que é uma ferramenta importante de engajamento, né? Quer dizer, não chega à população em geral, ao usuário, né, médio do Facebook, mas ela é eficiente no sentido de atrair quem, de alguma maneira, já está ligado àquela discussão. Oi, Sérgio? Eu tenho uma... bom, vou começar. Primeira questão, eu queria ouvir, se for possível, tiver tempo, a opinião de toda a mesa, que é a questão seguinte. Em geral, a gente põe, por exemplo, o pensamento habermasiano, ele coloca uma questão do debate ser voltado ao entendimento e outras pré-condições. Então, eu queria saber o seguinte, aonde existe o debate habermasiano hoje no mundo? Primeira pergunta. Porque a romantização dos debates, eu não sei se nos auxilia a entender os processos políticos. Segunda pergunta. É uma pergunta assim, quando a gente faz pesquisa, seja de conselhos, seja na internet, a minha dúvida é, será que epistemologicamente é possível isolar tanto determinados, por exemplo, um site, um perfil, uma página? Eu falo isso pelo seguinte, pegue as páginas do MBL, elas são carregadas de dinheiro, existem pagamentos para ela proliferar. Quando eu olho uma página e desconsidero o pagamento, não pagamento e visualização do algoritmo, que nós não dominamos, eu tenho uma distorção na análise. Quando eu analiso um site, vou dar um exemplo, antes das redes sociais do tipo ver jardins murados como o Facebook, na luta contra o projeto do Azeredo. Eu sei disso porque eu tinha um blog que tinha 5.000 visualizações por dia, como eu sou dono do blog, era Blogspot, eu sabia quantos estão acessando, e quando nós envolvemos os fansubbers, que fazem legendas, e os fanfics, subiu para 80.000 por dia. Esses caras foram importantes, porque não havia Facebook, para disseminar essas mensagens. Esses caras, eles entraram numa luta concreta. Isso é participação ou não é participação? Então, a minha questão é, como é que eu isolo tanto as coisas e posso tirar uma série de vamos dizer assim, conclusões sobre se existe ou não existe um determinado debate, participação, seja em conselhos, seja em redes sociais. Enfim, é a minha dúvida. Desculpa pelo tempo. Imagina, excelente questão. Antes de passar para a mesa, só vou uma questão de encaminhamento. Tem um café lá fora e a outra mesa ia começar às 11. Então, eu vou continuar. Assim que acabar essa, a gente chama a outra mesa para não ficar na hora do almoço mesmo. E quem quiser tomar um cafezinho pode ir lá fora e voltar, tá? Para a gente... Porque senão fica chato com o pessoal da outra mesa, senão eles vão falar de meio-dia às 2. Hein? Então, eu passo a palavra a quem gostaria de responder essa questão. Bom, eu pedi para a mesa comentar, né? Eu vou... Olha só, essa questão do espaço habermasiano, eu penso nisso todo dia. Um dia desse eu estava dando aula e um aluno falou assim, mas professora, aí você fica meio desconcertada e tal. E aí eu fiquei aqui, né, matutando.
É romântico mesmo. Eu acho que as nossas possibilidades de... Por isso que eu falei da complexidade de pensar a participação. E aí eu acho que tem a ver um pouco com a coisa do resultado, que foi o comentário que você fez. Se eu olhar, foram tantas... Mas qual é o resultado? Mas o que é resultado de participação? Num formato de civilização que a democracia é completamente estranha a ele. Que eles se juntam por um cálculo matemático, um cálculo institucional, em que esse troço vai, e vai, e vai, e vai. Então, assim, eu acho que vamos dizer, esse não dourar a pílula está correto mesmo. Acho que esses espaços, cada vez mais que eu aprofundo a pesquisa nesses temas, né, eu vejo que o espaço habermasiano ele é constituído muito fragilmente. Se é constituído. Acho que o espaço, nós estamos muito mais perto do espaço da força, pega mata come, e o inominável 2016 nos diz muito sobre isso, do que de um espaço habermasiano. Aí você pode me perguntar muito bem, Ana, e aí, o que você está pensando? É pensar como iniciar. E aí tem uma coisa, eu não falei na minha apresentação, mas eu de manhã estava fazendo isso em casa, e eu fiquei pensando, como é que as iniciativas locais também estão se colocando. Agora, Sérgio, eu concordo com você, não dá para isolar a página. Eu estudei algumas páginas isoladas. E, no final, eu falei, eu quero pensar como é que isso está ligado com a estratégia de conselho. Né? O texto que eu escrevi tem mais detalhes. Mas, quando eu olho o que foi feito em termos de conferências, conselhos, e olho o que são as páginas, eu falo, gente, espera aí, o que aconteceu nesse troço aqui? Então, eu acho que, se a gente volta para questões mais de que sentido social, político e jurídico também, porque a modulação jurídica vem desse processo, enriquece mais as nossas pesquisas. Assim, acho que isso é muito difícil, porque quando você vai pedir dinheiro para um órgão de financiamento, se é que eles vão existir, eles vão dizer, não dá, mas se eles vão acabar mesmo, tá bom, começamos tudo do zero. Né? Igual um filminho que tinha de ficção científica, quando eu era criança. Pronto. Bom, onde existe, né? Eu não sei, mas onde não existe, acho que a gente pode dizer. Por exemplo, não existe, né, enfim, aqui foram vários dados, inclusive, sobre debate público, por exemplo, no Facebook, né, que é uma plataforma privada que opera sob uma lógica que a gente não sabe bem qual é, mas que a gente sabe muito bem que forma, né, as bolhas, né, e que, enfim, não permite efetivamente um debate público mediado por razões. Né, enfim, não existe essa possibilidade. Inclusive, nós, lá do nosso grupo, fizemos um levantamento agora nas eleições, até... Enfim, publiquei um artigo que saiu no Globo sobre esse tema, dizendo que nestas eleições agora que passaram, né, houve uma dificuldade ainda maior em função das mudanças no algoritmo do Facebook, né, para as campanhas proporcionarem algum tipo de debate público sobre as suas plataformas. Porque a mudança que houve em junho no algoritmo do Facebook, ela, já reforçando as mudanças que foram feitas antes, né? 2013 teve uma mudança também importante, elas dificultaram muito o trabalho, isso é visível, né? Dificultaram muito o trabalho das campanhas e ampliar o debate para além das suas bolhas. Né? A redução do alcance das fanpages, né? E como a legislação eleitoral não permite que haja impulsionamento de publicação no Facebook, inviabilizaram qualquer tipo de debate a partir do Facebook nessas eleições. A gente levantou alguns dados sobre isso, até devemos produzir agora um novo artigo em breve. Exatamente. Enfim, então, é difícil achar o diálogo, o debate habermasiano aí nessa... Bem rapidamente, porque... Enfim, mas o que eu ia falar é exatamente essa questão das bolhas, né, que é o algoritmo que a gente não conhece, a gente fica preso no debate. Né? Também, né, acompanhei muito esse processo dentro da eleição e a gente está sempre dialogando com aquele mesmo espectro de pessoas. Assim. Então, né, até que ponto essa participação pelas redes ela é efetiva também sob o ponto de vista de ter uma amplitude de atores, né? E no que tange a provocação do Sérgio sobre, né, as organizações de ação direta, se aquilo é ou não participação, né, eu acho que tem, né, várias formas de participação. Você tem a participação de incidência direta,
né, no Estado a partir da política pública, a partir da institucionalidade, e a participação política a partir, né, da ação direta, do enfrentamento, da mobilização, né, das organizações sociais. Mas vou parar por aí. Então, assim, quando eu falei eu fiquei pensando assim, gente, será que a gente já está lendo Habermas como se fosse ficção científica, né? Depois do Inominável 2016? Essa ficção científica, produzida por cientistas, inclusive. Assim, nesse estudo que a gente fez, assim, antes de falar do estudo, assim, quando todo o pessoal que estuda democracia participativa, todos não, pelo amor de Deus, democracia deliberativa, sempre existe aquela tentação do dever ser, né? Aquela assim, então vamos procurar o que há de deliberação aqui. A sociedade precisa participar mais, quer dizer, e isso atrapalha no sentido que você falou. Vamos ver o que é de fato, o que está acontecendo mesmo? Então, se Facebook é bolha, se o Facebook é pregar para convertidos, então vamos fazer isso de uma maneira em que isso sirva pelo menos um ponto, me parece, um ponto positivo da participação política nesses espaços limitados, é o fortalecimento do vínculo, é o fortalecimento, assim, você não está sozinho. É um amigo meu que falou isso, assim, o Facebook serve para você saber que não está sozinho, né? Porque você encontra muita gente parecida com você, é o que a gente encontra. Então, me parece assim, existe sim a distorção do algoritmo, a gente precisa falar sobre isso. Principalmente na própria ação, os próprios ativistas precisam entender esses limites para não ficar esperando algo que nunca vai acontecer, a esfera pública habermasiana, nesse espaço. E ele falou assim, se engajamento é participação, bom, assim, como é que é? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? A gente precisa entender que, quando a gente aponta esses limites, eu acho que todos nós aqui da mesa falamos sobre isso, e também estamos um pouco atordoados, né, com uma espécie de desesperança, né, pelo menos nesse momento mais impactante. Mas, quando a gente fala de participação, discussão e debate público, a gente sabe que nunca é da maneira como está prevista pela literatura, como deveria acontecer numa situação em que as condições para a participação seriam ideais. Então, se a nossa democracia ela enfim, não é perfeita, ela não é completa, ou ela nunca vai se completar, nós temos que entender que tipo de avanço a gente pode perceber através dessas pesquisas, né? É isso. E se há algo interessante nas redes sociais digitais, é isso, repito, é o fortalecimento do vínculo entre aqueles que têm um objetivo comum. Então, isso já serve para encontrar e definir espaços de participação política. É isso que eu não vou falar, porque senão eu tenho medo de falar mais uns 20 minutos. Então, obrigada pela mesa.